Querido em Cristo, que a graça lhe seja abundante, extensiva a toda a sua família. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já ouviu falar ou conhece alguém que sofre de crise existencial? É o mal dos dias atuais. É o mal do século XXI. Essa crise existencial pode ser também chamada de vazio existencial, que é uma lacuna que existe na alma, né, da pessoa e que leva uma pessoa a fazer os seguintes questionamentos: a minha vida não tem sentido, minha vida não tem razão de ser. Querido, eu quero chamar sua atenção, ou quero conduzir você numa reflexão sobre este tema, crise existencial. E para isso eu quero ler com você aqui o Salmo 116, a partir do versículo 3. Mas antes eu quero lhe convidar para escrever neste canal. Faça um comentário aí, viu? Faça uma crítica, faça um elogio, faça uma correção. Clique no sininho aí. Ou então você entra lá no YouTube e escreve lá no YouTube PR Carlos Figueiredo. Só isso. Só que o Figueiredo não tem I. É Figueiredo sem I. Não tem um segundo I. É PR Carlos Figueiredo. Eu tenho algumas mensagens lá que vão impactar a sua vida. Com certeza. Vão edificar a sua vida. Portanto, escreve neste canal. Diz assim Davi: laços de morte cercaram a minha alma. Expressão mais pesada, né? Laços de morte cercaram a minha alma. Quer dizer, está num cerco. Quem está num cerco não tem escapatória, não tem saída. Laços de morte cercaram a minha alma e angústias do inferno apoderaram de mim. Que coisa! Encontrei-me em profunda tristeza. Noutra tradução ele fala angústia. Então aqui está a descrição de um quadro de vazio existencial. Quando você vê uma pessoa fazendo alguns questionamentos como esses: a quem sou eu? De onde eu vim? Para onde eu vou? E fazer alguns questionamentos sem resposta, porque a pessoa que faz esse tipo de questionamento não vai ter uma resposta satisfatória, cabal, contundente, não vai ter. Então, quando você vê a pessoa fazendo esses questionamentos, saiba de uma coisa, que essa pessoa pode estar em crise existencial, porque elas são sintomas de quem está em crise, de quem sente vazio. E esses questionamentos também, eles podem ser fatores que desencadeiam a crise existencial, o vazio existencial, a angústia existencial. Entendeu? Agora veja o que Davi diz aqui, olha. Então laços infernais apoderaram de mim. Mas ele encontrou um escape. Ele diz aqui, olha, então eu invoquei o nome do Senhor e disse, ó Senhor, livra a minha alma de laços infernais, de angústias eternas. Veja, paz, que oração que eu não diria que determinou Deus, que Deus não se deixa determinar, mas uma oração que produziu efeito. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu invoquei o nome do Senhor e disse, ó Senhor, livra a minha alma. Então, se a sua alma está em angústia, se você está também aflito com... Isso aqui, irmão, não foi um problemazinho simples, não. Isso aqui foi uma angústia existencial. Entendeu? É quando a vida perde o sentido. É quando a vida perde a razão de ser.
É quando a sua autoestima vai lá para baixo. Quando o cara pensa até em dar cabo à sua própria vida. Então, o que é uma crise existencial? É o vazio da alma. É uma lacuna que existe na alma da pessoa que nada preenche. As riquezas não preenchem. A fama não preenche. Entendeu? A ascensão socioeconômica não preenche. E que leva a pessoa a perder até a razão de viver, o sentido da vida. Então a crise existencial é quando você coloca Deus às margens dos seus projetos existenciais. A crise existencial é o momento em que o ser humano questiona os fundamentos da sua própria vida. Entendeu? Você conhece alguém assim? Existe uma escapatória? Claro que existe uma escapatória. Veja o que Davi diz aqui, olha, no versículo 6 a seguir, ele fala, olha, o Senhor guarda os abatidos, né? Ele me livrou. Olha que coisa, ele me livrou. E o versículo 7 ele fala, volta, ó minha alma, ao repouso, volta ao descanso, porque o Senhor te fez muito bem, muito bem. O Senhor te deu alívio, te deu cura. Ele disse que Davi, irmão, ele estava sem vida social, sem ter essas relações interpessoais. Ele disse assim, olha, as minhas lágrimas molham o meu leito, de dia e de noite. Ele chorava de dia e chorava de noite, e as suas lágrimas molhavam o seu travesseiro. E ele disse, a minha alma recusa ser consolada. Isso mostra o que? Um isolamento social doentio, uma introspecção doentia. Ele estava assim, sem vida social, sem relação interpessoal. Ele sentia-se vazio. Então isso é um vazio existencial, quando ninguém pode lhe ajudar. Ele disse aqui, olha, laços de morte me cercaram. Eu estou cercado, rodeado por laços de morte. É nesse momento que ele fala, então eu clamei ao Senhor. Queridos, existe uma corrente de pensamento filosófico e teológico chamado de existencialismo. O existencialismo analisa o homem em todos os aspectos, inclusive a sua relação consigo mesmo e com o mundo. Consigo e com o mundo. Entendeu? E tratando de existencialismo, existem pelo menos dois pensadores, dois proeminentes pensadores. Um chama Jean-Paul Sartre, este é ateu. O outro chama Soren Kierkegaard, esse é dinamarquês, esse é cristão, levantado por Deus, obviamente. O que Jean-Paul Sartre fala sobre a crise existencial? Qual a ideia existencialista dele? Porque o existencialismo é uma corrente de pensamento que surgiu no século XIX, século XX. Ela ganhou notoriedade, mas no século XX. Aí Jean-Paul Sartre, a base do pensamento filosófico dele é a existência precede a essência. Como assim a existência precede a essência? Bem, para Sartre, primeiro o homem existe. Depois ele vai construir a sua essência. Porque a existência precede a essência. O homem é lançado no mundo, né? Ele está só no mundo, porque não existe uma ideia pré-existente que fundamente a sua existência. Não existe uma fundamentação metafísica. Então, para a existência humana, ele está só, ou seja, Deus não existe, o homem está só para construir a sua essência. Aí ele escreve sobre o seio nada. Por que o seio nada? Porque nada existe, o homem está só. Ele tem que construir a sua essência. O homem está condenado a ser livre, diz Jean-Paul Sartre.
como assim condenado a ser livre? Não é um pensamento assim um tanto que obscuro? Não parece um paradoxo? Se a liberdade é uma coisa boa, entendeu? Mas diz que o homem está condenado a ser livre por quê? Porque ele está só. Ele pode errar nessa tentativa de construir a sua essência. Já para o outro lado, o outro pensador dinamarquês do século XIX, chamado Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard é a expressão correta, eu acho que é Kierkegaard, né? Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard, qual é a base da filosofia de Kierkegaard, de Søren Kierkegaard? É que o homem que não professa esta fé, ele vive um eterno vazio na sua alma. É um vazio, uma crise existencial. Entendeu? Uma crise existencial. E a vida se dá em 3 etapas na concepção de Kierkegaard. A etapa da ética, da estética e da fé. O homem só vai encontrar o sentido para a sua existência, ele só vai preencher a lacuna, o vazio da sua alma, quando ele dá um salto de fé. Ele até escreveu um grande clássico, O Salto de Fé. Entendeu? Esse salto de fé é a conversão ao Evangelho. Então, para Kierkegaard, o homem vive em crise também existencial. E a causa maior é a ausência de Deus. O homem ele se acha independente de Deus. A arrogância, a presunção impedem o homem de dar este salto de fé. E a presunção agiganta falsamente o homem. Entendeu? Falsamente o homem. Kierkegaard foi um grande homem de Deus. Mas, queridos, existe um pensador que leva você a uma reflexão existencial. Este pensador é um personagem bíblico. O nome dele é Salomão. É o sábio Salomão. Se eu falasse que Salomão é um pensador dessa corrente existencialista, eu estaria sendo anacrônico. Eu estaria cometendo um anacronismo. Porque o existencialismo é uma corrente de pensamento do século XIX, século XX. E Salomão é bem antes. Mas qual é a base do pensamento existencialista de Salomão? Bem, a Bíblia diz que Salomão aplicou o seu coração a investigar, a esquadrinhar, a especular todas as coisas em busca do sentido da vida, de algo que preenchesse a lacuna da alma humana, o vazio que existe no ser humano. Ele tornou-se o homem mais rico do mundo. Fez grandes empreendimentos. O homem tem dia de empreendedorismo. O homem mais rico que você conhece hoje, diante de Salomão, era um mendigo. A Bíblia diz que era o mais rico do mundo. Mas as riquezas não preencheram o vazio da sua alma. O vazio existencial, a lacuna existencial continuava. Entendeu? Salomão tornou-se o maior hedonista que o mundo já conheceu. Ele teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. É muita mulher, meu irmão. É muita mulher. E essas mulheres de várias nacionalidades introduziram na vida de Salomão filosofias pagãs. Ele distanciava cada vez mais de Deus. Salomão tornou-se o homem mais sábio do mundo. Ele conheceu todas as ciências, todas as filosofias da época. E ele fez uma confissão. As muitas ciências tornaram a minha alma enfadonha. As muitas ciências não preencheram o vazio existencial. E depois que ele aplicou em seu coração o esquadrinhar todas as coisas, ele chega a uma triste conclusão: tudo é vaidade.
Salomão disse que é como correr atrás do vento. Buscar o sentido da vida nessas coisas é como correr atrás do vento. Veja que através dessa analogia ele explica muita coisa. O que é correr atrás do vento? Porque quanto mais você corre, mais você está distante. Que você não vai alcançar o vento. Então ele disse que ele buscava coisas que inalcançáveis. Então, que não preenchem o vazio da vida. Eu corro atrás do vento. Então buscar felicidade nos bens materiais, buscar felicidade nas ciências, nas filosofias, buscar felicidade no hedonismo, é metaforicamente correr atrás do vento. Aí ele diz que tudo é vaidade. Só que vaidade nesse contexto, nessa perspectiva que ele coloca, não tem nada a ver com o narcisismo, com a vaidade excessiva, não tem nada a ver com o exibicionismo, não tem nada a ver com a forma da pessoa vestir, a forma vaidosa. Vaidade nesse sentido aqui é aquilo que é efêmero, aquilo que é transitório, aquilo que tudo é futilidade. Nada preenche o vazio existencial. Aí ele diz que o dever de todo homem é temer a Deus e andar nos seus caminhos. Entendeu, querido? Então eu diria que essa crise existencial é um mal presente nos dias atuais. Entendeu? É a crise existencial que leva muitas pessoas a darem cabo às suas vidas. Mas qual foi a postura aqui de Davi? Quando ele disse, quando ele colocou, então eu invoquei o nome do Senhor. Então, é preciso que haja um esvaziamento total. A gente vive um período da história do cristianismo muito marcado por heresias. E uma das heresias é essa teologia, é a teologia da positividade, do triunfalismo. Porque ela trabalha com frases psicologizadas. Aí eleva o ego do homem e eleva falsamente. Quais são as frases? Você pode, você deve, você tem potencial, você pode tudo, entendeu? Pode visualizar, pode determinar. Mas Davi não teve essa postura, que ele esvaziou-se de si, ele reconheceu a sua pequenez, reconheceu a sua fragilidade, a sua impotência diante do problema. Isso aqui, então eu invoquei o nome do Senhor e disse, ó Senhor, livra a minha alma. E aqui no versículo 7, ele diz, então volta-te minha alma ao descanso, volta ao repouso, porque o Senhor te fez muito bem. Veja aqui no versículo 8, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte. Tu, Senhor, me livraste, porque os meus olhos enchiam de lágrimas de dia e de noite. Entendeu? De dia e de noite, em busca de algo que desse razão, que desse sentido à minha vida. Querido, muito antes de Davi passar por essa situação, muito antes dele ser mergulhado nessa crise existencial, ele fez a seguinte oração: no dia da minha angústia. Olha que coisa, está no futuro o verbo, né? No dia da minha angústia. Ele colocou no dia da minha angústia. No dia, né? Ele não disse agora, no dia da minha... Eu clamarei a ti. Olha, ele bota no verbo clamor no futuro. No dia da minha angústia, eu clamarei a ti, Senhor, porquanto me responderá. Então, há momento que você está rodeado de problemas. Laços da morte, laços infernais cercam a sua vida, como aconteceu aqui com Davi. Olha, laços infernais me cercam. Angústias eternas apoderam de mim. Agora veja a postura dele. É o que mais importa aqui. Então ele parou para refletir e chegou à conclusão de que devia invocar o nome do Senhor. Isso aqui, então, eu invoquei o nome do Senhor, dizendo, ó
Senhor, livra a minha alma. Livra a minha alma, porque laços infernais me cercam. Ele disse aqui, então o Senhor ouviu o meu clamor. Aí ele diz, ó minha alma, descansa-te em paz. Volta ao teu repouso, porque o Senhor te fez muito bem.